É isso aí, nação. Hoje tem Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca, né? O Flamengo que precisa vencer esse jogo, pois teve duas partidas que o time carioca mandou com seus jogadores alternativos, não venceu, foram dois empates, enquanto a equipe principal estava em Orlando em pré-temporada. O Flamengo voltou a jogar o Carioca com a equipe principal na última rodada, venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 e agora tenta continuar nesse pique aí de vitórias para, quem sabe, ganhar mais posições e ficar melhor classificado no geral do Campeonato Carioca, né? O Flamengo está escalado, não tem nenhuma novidade. Os jogadores que foram poupados, Varela, Fabrício Bruno e Pedro, na última partida, e voltaram agora, né? E Everton Cebolinha, foram 5 jogadores, 4 jogadores aí poupados. Varela, Fabrício Bruno, Everton Cebolinha e Pedro. Eles estão de volta ao time principal do Flamengo e a equipe não tem nenhuma novidade. Tite está achando a formação ideal, digamos assim, para que o Flamengo comece a se entrosar ainda mais. Isso é muito importante. Quando você repete a equipe diversas vezes, a tendência é que o time ganhe mais confiança e que os jogadores vão pegando mais entrosamento entre um e outro, né? Então, no gol, Agustin Rossi. A dupla de zaga volta com Fabrício Bruno e Léo Pereira, sendo que Davi Luiz jogou a última partida porque Fabrício Bruno foi poupado. Dessa vez, vai a dupla de zaga titular. Os dois laterais, Ayrton Lucas e Varela. Ayrton Lucas que agora tem um companheiro à altura para disputar a posição. Matias Vina, que já está à disposição de Tite e pode jogar no Flamengo a qualquer momento. Vamos torcer que essa disputa aí pela lateral esquerda seja bastante acirrada e que quem tiver melhor no momento é que seja titular. Agora vai Ayrton Lucas. No meio, a dupla aí de volantes, Gerson um pouco mais avançado e Eric Pulgar mais na marcação aí para proteger o meio do Flamengo. Os meias Arrascaeta e De La Cruz. Arrascaeta ficando um pouco mais centralizado e De La Cruz um pouco mais pela direita. A dupla de ataque Everton Cebolinha mais aberto e Pedro centralizado, né? O centroavante flamenguista Pedro, ele que vem em uma fase excelente, penso eu que um dos melhores jogadores desde o final da última temporada. Por mais que o Flamengo ano passado não tenha tido êxito no que diz respeito à conquista de títulos, tivemos algumas boas surpresas, como por exemplo Pedro numa campanha muito boa, assim como também Everton Cebolinha, que desde a chegada de Tite conseguiu voltar a jogar bem como jogava no Grêmio. Então Everton Cebolinha aí ganhando a titularidade e deixando um craque, né, Bruno Henrique no banco. Não é fácil você colocar Bruno Henrique no banco porque ele é um jogador muito rápido. Bruno Henrique, que na minha opinião foi um dos maiores jogadores do Flamengo nos últimos anos, né? Claro que em 2023 teve a exceção de praticamente ninguém jogar bem. Mas Bruno Henrique, nos anos anteriores, né, anos antecedentes à sua lesão, ele, para mim, junto com Gabigol, foram os maiores jogadores, aqueles atletas que fizeram história no Flamengo. Então, você colocar um jogador dessa qualidade no banco de reserva significa que Cebolinha está numa crescente muito boa, né? O Flamengo que tem vantagem contra o Vasco nos últimos clássicos, foram vários jogos aí sem perder, né? Então, tudo isso aí influencia nessa partida que vai acontecer hoje às 19 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Estádio vai estar lotado, com certeza. A maioria da torcida será rubro-negra, não precisamos nem dizer o motivo, né? O Flamengo consegue lotar estádios em qualquer lugar do Brasil e até do mundo, né? Prova disso foi essa pré-temporada que aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos, onde o Flamengo colocou mais de 25 mil pessoas nos amistosos lá. Então, a grandeza da torcida do Flamengo é imensa. Não é só no Brasil que o torcedor flamenguista acompanha seu time, né? E o Flamengo, pensando e visando essa internacionalização da marca, mandou duas partidas aí na pré-temporada nos Estados Unidos. Isso ajuda ainda mais
a divulgar a marca Flamengo, né? O Flamengo que vem buscando novas contratações, está em negociação avançada com o Léo Ortiz. Apesar de já ter virado novela, o Flamengo não desistiu da contratação deste zagueiro. Então, tudo isso aí logo no início do ano, né? O Flamengo iniciando a pré-temporada e vários jogos importantes. O primeiro duelo importantíssimo é esse clássico contra o Vasco, né? O Vasco que não vem bem no Campeonato Carioca, né? Já teve derrotas aí e se sentiu prejudicado pela arbitragem. Inclusive a FEG já afastou algum dos árbitros que apitou o último jogo do Vasco da Gama. Então, o Vasco vai vir muito pressionado. Penso eu que será um jogo muito bom. Apesar do Vasco não ter um elenco, um dos melhores do Rio de Janeiro, vai fazer jogo duro sim. Sempre que acontece um Flamengo e Vasco, independente da situação dos times, independente da qualidade dos elencos, é jogo difícil, é jogo complicado. Agora o Flamengo tem que entender que tem um elenco melhor, que tem jogadores que podem desequilibrar em uma jogada, então tem que partir para cima. Tite já tem mostrado que o setor defensivo é fundamental para que o sistema de jogo seja adquirido de uma melhor maneira possível. Se o Flamengo tiver uma zaga bastante compacta, né, esse setor aí com os volantes marcando pressão, com certeza os caras lá da frente vão resolver. Everton, Cebolinha, Rascaeta, De La Cruz e Pedro, e até mesmo Gerson chegando aí de surpresa, são jogadores que podem sim resolver a partida com apenas um passe, com apenas um chute ao gol. Então, Tite, quando chegou, se preocupou bastante no setor defensivo, porque sabia que era o principal problema rubro-negro naquele momento, né? Na chegada dele em outubro, ele até começou bem nos 2 primeiros jogos, venceu, mas infelizmente teve um declínio logo na sequência, né, por muitos erros individuais desse setor defensivo. Então, o Flamengo tentando se reforçar ainda este ano, já que começou os campeonatos, né? O Carioca é o único que está acontecendo nesse momento. Então, o Flamengo planeja entregar um time já pronto para Tite logo antes da Libertadores da América, que acontece em abril, né? O Flamengo agora vai começar os jogos difíceis. Penso eu que depois dessa partida contra o Vasco, tem outro clássico que é contra o Botafogo. Não tenho certeza, mas se for realmente o Flamengo aí 2 jogos consecutivos, já colocando à prova o elenco rubro-negro, né? Será que o nosso Mengão vai conseguir vencer o Vasco? Eu estou confiante. Não pela qualidade do elenco, porque o Flamengo já tinha esse elenco bom e mesmo assim deixou a desejar em outras ocasiões, mas sim pelo futebol apresentado e pela qualidade que os jogadores do Flamengo têm nesse momento. Portanto, meu placar para o jogo é 2-1. Flamengo vence esse jogo e vamos torcer que a vitória venha com uma atuação bastante convincente, que isso ajuda bastante o nosso time na temporada. E aí, nação rubro-negra, participa aí e deixa seu palpite no jogo nos comentários.